Você já fez alguma caça? Ou você já viu como os caçadores pegam os animais? Observou que os caçadores não saem correndo atrás da presa? Eles montam ali uma armadilha. E eles usam duas estratégias para montar esta armadilha. E é o que nós vamos falar no devocional de hoje, dessas duas estratégias. Assim como o caçador, a palavra do Senhor diz que o inimigo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8, o inimigo, ele usa dessas duas estratégias para montar armadilhas contra as nossas vidas. Então fique neste devocional até o final, fique apercebido, abra os teus ouvidos e receba essa palavra de alerta da parte do Senhor para a sua vida. Ovelhinha de Jesus, a paz, o Senhor, minha irmã, meu irmão, como que você está? Me conta aqui, você está bem? Como passou o seu dia? Passou na presença do Senhor? Eu estou muito feliz porque você conseguiu chegar até aqui, ó, para meditarmos na palavra de Deus. Você venceu mais uma vez, oh glória! Você conseguiu chegar aqui, venceu os obstáculos, venceu as barreiras, o desânimo, venceu o cansaço. Então você é mais do que vencedor. Mais uma vez o Senhor te sustentou, oh glória! Mais uma vez é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos sustenta. Escreva aqui, o Senhor me sustentou, o Senhor me sustentou, oh glória, que bom. Louvado seja o nome do Senhor. Fica comigo até o final e eu já vou te pedir, curte aqui o vídeo. Tem muitos irmãos que estão vendo o devocional, estão gostando, mas esquecem de curtir. Então já curte aqui logo para você não se esquecer e deixa também um amém, um glória a Deus, para que a plataforma que envie o vídeo para mais pessoas, tá bom? Assim ela entende que o vídeo é bom, não é algo ofensivo. Fique comigo até o final, pois vamos estar orando, agradecendo a Deus por sua vida e pedindo uma bênção especial para sua casa, para sua família, em o nome de Jesus. Estamos começando hoje mais uma nova série de devocionais. Nesta semana falaremos um pouco sobre as armadilhas do inimigo, as estratégias que ele usa para nos enganar, para nos seduzir e nos fazer cair, nos afastar de Deus. Irmãos, esta série é um pouco longa, mas para não ficar cansativa, não ficar muito maçante, eu vou tentar intercalar uma semana falando sobre essas armadilhas, sobre essas iscas, e outra semana nós vamos falar sobre os livros da Bíblia Sagrada. E eu fiz uma pesquisa sobre isso lá no Instagram, fiz uma enquete, e ficou meio que empatado. Os irmãos queriam tanto ouvir sobre as iscas do inimigo, as estratégias, e outros irmãos queriam também meditar sobre os livros da Bíblia, aprender um pouco mais, um estudo sobre os livros. Então, vamos fazer assim, uma semana meditamos sobre essas estratégias do inimigo para ficarmos apercebidos e na outra semana vamos meditar sobre os livros da Bíblia. Assim fica balanceado e os assuntos não vão nos cansar, tá bom? Posso contar com a sua presença aqui? Me fala aqui se eu posso contar com você. Lembrando, né, irmãos, que nós estamos aqui em oração, pedindo a direção do Senhor para tudo. Então, se por um acaso o Senhor nos direcionar para ficar 2, 3 semanas em um assunto, quem sou eu para querer mudar o tema? Quem sou eu? Os irmãos que me acompanham aqui sabem que eu comecei fazendo os devocionais dos Salmos e do Novo Testamento. E para mim era mais fácil, era mais cômodo ficar fazendo os devocionais apenas dos Salmos e do Novo Testamento. Mas aí o Senhor começou a queimar uma chama aqui dentro, a direcionar para um outro caminho, que foi fazer os devocionais sobre os fundamentos da fé cristã. Então nós somos direcionados por Deus. Afinal, o Senhor fala o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos. Então vamos começar fazendo assim, mas se no meio do caminho o Senhor falar, olha, continua aqui ou vai para cá, nós obedecemos, irmãos, porque o inteligente, né, tem que obedecer. Você já viu algum caçador correr atrás dos animais para fazer a sua caça? Nunca. O caçador não faz isso. Ele usa uma armadilha, meus irmãos. E nesta armadilha é necessário 2 estratégias. Que estratégias são essas? Primeira estratégia: a armadilha precisa estar escondida. Escreve aqui: 1.
escondida. A armadilha nunca fica de cara assim, nunca fica exposta para que você venha olhar, para que o animal venha olhar, porque senão o animal não vai cair na armadilha. Então a armadilha fica escondida. Segunda estratégia, existe uma isca para atrair aquele animal. Existe uma isca para chamar aquela presa. Então são duas estratégias fundamentais para que o caçador venha ter êxito, vitória naquela caça. Ah, meus irmãos, e o inimigo usa essas duas mesmas estratégias para nos seduzir, para nos atrair e também nos enganar. A armadilha do inimigo fica escondida, você não vê. Não vem com cara de ruim, não vem com cara de maldade, não vem com cara de perdição, não vem com cara de errado, vem de forma sutil. Porque o inimigo, ele é enganador. Então a armadilha, ela sempre vem com artimanhas para nos enganar. E também vem com a segunda estratégia. Qual é a segunda? Iscas. Escreve. A primeira você escreveu. Agora escreve a segunda. Iscas. Ele usa iscas para atrair a presa. E o inimigo também usa iscas para nos atrair. Mas quais iscas são essas, hein? Antes de falar sobre a isca, deixa eu ler para você aqui Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz: "E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz." Olha, meus irmãos, o diabo se disfarça em anjo de luz. O que parece inofensivo pode estar destruindo a sua vida espiritual. Aos seus olhos não tem nada a ver, é inofensivo. Cuidado, o inimigo não te ataca diretamente. O inimigo não vem contra você de forma direta, porque você vai correr, não vai? Então ele vem de forma sutil e prepara uma armadilha. E quais são as estratégias? A armadilha fica escondida, não fica com cara de trevas. E qual a segunda estratégia? Tem iscas. E como eu falei anteriormente, a isca é para te atrair, a isca é para te chamar, é para te seduzir. E esta isca, meus irmãos, ela é irresistível. E o caçador coloca a armadilha ali e faz o quê? Alguém me fala. Vou dar um tempo. O caçador coloca a armadilha e faz o quê? Espera até a presa ficar rodeando, não é? Rodeando e pegar e cair. O inimigo também. O inimigo é paciente. Ele espera. O inimigo espera. E você fica sendo tentado até você cair. O inimigo investe, ele é paciente, ele tenta aqui. Essa isca deu certo, essa isca não deu. E vai tentando até você cair na armadilha, meus irmãos. E é por isso que temos que estar aqui, ó, firmados nesta palavra. Somente, né, com esta palavra, somente com esta arma que você vai conseguir discernir e fugir das armadilhas de Satanás contra a sua vida. Se você não for treinado pela palavra, se você não manusear bem esta palavra, você não vai conseguir discernir o que é a armadilha do inimigo, o que é o bem, o que é o mal. Você não consegue interpretar. Então você precisa ser treinado, você precisa conhecer esta palavra, você precisa ter uma vida de oração, jejum, para alimentar o seu espírito, para se fortalecer e conseguir resistir, conseguir vencer. Então busque ao Senhor e peça a Ele discernimento para discernir o que vem dele e o que não vem de Deus. E eu te convido, participe do propósito que estamos fazendo lá no Instagram, onde durante o dia, irmãos, fazemos uma pausa para buscar o Senhor. Pela manhã oramos, à tarde tem versículos bíblicos, à noite tem um devocional e para fechar o dia com chave de ouro, oração. E são etapas que você busca o Senhor e se fortalece espiritualmente. Você começa a meditar na palavra dele. Você começa a pensar nele durante o dia. E isso te fortalece. Escreva aqui, eu quero discernimento. Eu quero discernimento. E vamos buscar isso.
Vem conosco, vamos buscar do Senhor. E aí você pode estar me perguntando, irmã Sunamita, por que o inimigo ele usa armadilhas? Por que ele tem que usar essas estratégias, usar iscas? Simples, irmãos. O inimigo, ele não pode te obrigar a pecar. Ele não pode pegar você e colocar no pecado. Então o inimigo, ele tem que te atrair. E eu perguntei lá atrás, quais são essas iscas que ele usa? Muitas das iscas são os nossos próprios desejos. As iscas são o que nós desejamos. Para o caçador atrair um leão, por exemplo, que ele coloca lá uma carne, porque é o que o leão gosta, não é? E para mim atrair, o que o inimigo coloca? Quais são as iscas? Eu sei quais são as iscas. E você, sabe quais são as iscas que o inimigo usa para te atrair? Se você chegou até aqui, me escreve. Eu sei quais são as iscas. Você sabe quais são as suas iscas. E olha o que diz aqui, irmãos, em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Versículo 15. Então, esse desejo, tendo sido concebido, se você der vazão a este desejo, se você atender a este desejo, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você está vendo que essa isca que o inimigo usa é o seu próprio desejo. O inimigo não vai usar aquilo que você não gosta. Por exemplo, irmãos, eu amo bolo de chocolate, eu amo doce, eu amo pudim. Então, se for me tentar, um exemplo, tá, irmão? Pra você ter ideia, não vai colocar algo salgado para mim. Não vai colocar um sushi, eu não sou fã de sushi. Você gosta de sushi? Entre um bolo de chocolate, um pudim e um sushi, eu prefiro o bolo de chocolate. Eu prefiro um churrasco, um salpicão, feijão tropeiro, do que aquelas comidas finas, não tem muito de flu-flu-flu. Então, para mim tentar, tem que ser um churrasco, um feijão tropeiro. E se fosse para te atrair, fazer uma isca para você? Você ia preferir um sushi ou um feijão tropeiro com churrasco, salpicão, maionese? Você está vendo? A isca que o inimigo coloca é aquela que vai te atrair. Irmão, você quer um exemplo, claro, de misericórdia, né? O exemplo que eu tô dando de comida. Mas você sabe qual é o pecado que te tenta. Você sabe qual é a tentação que te atrai. E é essa que o inimigo vai colocar para te atrair. Para alguns, irmãos, é o adultério. Para outros, a prostituição. Para outros, a mentira. E o inimigo coloca situações, o inimigo coloca armadilhas para que ela venha mentir. Para outros, o vício. A pessoa quer fugir da bebida, quer fugir do cigarro, e aí o inimigo coloca na sua frente uma armadilha ali. Para outros, é fofoca. Toda hora vem alguém na porta, vem um irmão para poder falar de ciclano. Toda hora, irmãos, o telefone toca, o WhatsApp chama para poder falar, para você cair. Me fala, verdade ou mentira? Me fala aqui. Ah, não, me fala, irmãos, não é verdade? O inimigo coloca situações, né, de mentira, sentimentos de inveja, são armadilhas para você fofocar, para você falar mal de ciclano, ao invés de você estar orando pela pessoa, tá falando mal. São situações que o inimigo coloca. Roubo e várias outras coisas. Cada um sabe das suas fraquezas. E são essas aqui que o inimigo coloca, você viu? Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Cada um tem um desejo, o inimigo usa isso para tentar. E amanhã nós vamos continuar a falar sobre isso, sobre essas armadilhas e sobre as iscas. E eu vou trazer para você uma passagem bíblica de alguém que caiu na isca. Ai, que pena, irmãos, que triste. E é por isso que nós precisamos fugir da aparência, fugir da sombra do mal. Como fugir da isca, irmã Sunamita? Como fugir da armadilha? Vigiando. Você precisa vigiar, pedir ao Senhor discernimento, estar em oração, estar com o seu espírito mais forte. Se sua carne estiver mais forte que seu espírito, ou seja, você está alimentando mais a carne com fofoca, com mentira, com televisão, com filmes ruins, a carne está forte. Aí você vai vencer, aí a carne vai vencer, né? Agora, se você estiver alimentando o seu espírito no propósito com Deus, orando de manhã, lendo a Bíblia, meditando, devocional, aí você vai conseguir discernir e vai ter força, ovelhinha,
para sair correndo. Tem que ter força. E o que nos fortalece é o Senhor, é a palavra. Amém? Amanhã continuamos então. Que Deus te abençoe. Que bênção estar aqui. Que bênção estar falando do Senhor para você. Está buscando juntamente com você. Entendeu o devocional de hoje? Me fala aqui se você entendeu. Cuidado, hein? Lembre-se que toda armadilha tem duas estratégias. Ela é escondida, você não vê, não tem aparência de armadilha, não tem aparência de ruim, e ela tem iscas. E o que é a isca? É aquilo que você deseja, é aquilo que você gosta, é aquilo que te atrai. Essas são as iscas. E lembre-se também que o inimigo, ele espera até você cair, ele é insistente, ele é paciente. Então fique apercebido, busque ao Senhor e não caia na armadilha, hein? Fique vigilante. E não se esqueça, o inimigo não pode te obrigar a pecar. E é por isso que ele usa armadilhas para te chamar, para te atrair. Você tem que pecar com as suas próprias pernas. Você que tem que ir lá para o buraco. O inimigo não tem como te jogar, não. Ele te atrai. Ele te chama. E se você não tiver discernimento, nem força, você cai. Então, se fortaleça. Coma dessa palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça não, curtiu já? Curte e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus querido, muito obrigada por mais esta oportunidade aqui. Obrigada, Deus, pela vida de cada ovelhinha, de cada vida, Pai. E neste momento eu te agradeço por ela. Obrigada porque ela chegou até aqui, Senhor. Não dispensa ela, Pai, de mãos vazias, mas conceda uma bênção especial. Abençoe o coração dela, a mente, a saúde. Renove a saúde dela, Senhor. Renove as forças dela, Pai. Pelo poder que é no nome de Jesus, visite também a casa dela, os familiares. Entra com salvação, entra com libertação, com cura, com renovo, Pai. E tome nas tuas mãos o que ela deseja, o coração dela. Senhor, qual bênção que ela te pede? Se é bênção sentimental, se é um futuro, Pai, estenda as tuas mãos. Se é porta de emprego, abra as portas. Entra com providência e livre ela da tentação. Dê ela força para te buscar. Dê ela força, Pai, dê ela discernimento espiritual para que ela possa discernir o que vem do Senhor e o que não vem de ti. E que ela possa fugir, Deus, da sombra do mal. Que ela possa fugir daquilo que que afasta de ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, ovelhinha. Fique na paz do Senhor.